Desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor. Encarecidamente vos peço, os amados que vieram ouvir a palavra de Deus, tome assento. Você que está lá no fundo, ou que está lanchando, eu vou esperar você terminar o seu lanche, mas encarecidamente, por uma questão de ética, educação, tome assento e venha ouvir a palavra de Deus. Acredito que você veio aqui para ser edificado, amém? Eu quero convidar, sem perda de tempo, meu amigo pastor Marcos. Por favor, pastor Marcos, se aproxime-se. Pastor Marcos representando Mogi das Cruzes. Eu quero convidar, é porque eu não encontrei ele aqui, mas se ele tiver, Alex Silva de Suzano, cadê você? Se porventura você estiver aqui, apareça. Meu amigo Luiz Antônio de Poá, cadê ele, Luiz Antônio? Se porventura estiver aqui, apareça também, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, já fui apresentado, eu me chamo Vitor Brito e sou membro da Igreja Assembleia de Deus, sou da Bahia, de Salvador, e estou aqui para trazer uma palavra profética ao seu coração. Eu gostaria que vocês pegassem o seu exemplar bíblico, por favor, fiquem de pé. Capítulo 4, versículo 30, 31, 32. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 30. Irmão Douglas, cadê você? Vem cá. Cadê o irmão Marcos? Já chegou? Gilson Caetano, Deus abençoe, viu? Satisfação poder te conhecer. Pastor Rogério. Vem cá, irmão Marcos, por favor. Capítulo 24, versículo 30. Ô Marcos, lê para mim aqui, por favor. 24, do versículo 30 ao versículo 33. Glória a Deus. 24, do versículo 30 ao 33. Diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Diz a palavra do Eterno. Estando com eles à mesa, tomou o pão e abençoou, e partiu e lhes deu. Abriram-lhe, pois, os olhos e conheceram, mas desapareceu de diante deles. Versículo 32, disseram-lhes um para o outro, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras. Verso 33 diz assim, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles. Amém? Oremos. Querido, bondoso Deus e eterno Pai, eis está aqui o teu ungido, ó Deus, que será o porta-voz nessa primeira iniciação da tua palavra. Usa a vida dele grandemente, poderosamente, fala aos nossos corações. Pai, cobre ele, cobre a sua família com a tua mão poderosa. E nessa noite, Senhor, nós queremos repreender toda a distração, toda a opressão maligna, tudo aquilo que Satanás intentou para querer, ó Pai, tirar, ó Deus, querido Senhor, a primícia da tua palavra. Vai repreendendo para a glória do nome de Jesus Cristo. É o que pedimos, ó Deus, e agradecemos em nome de Jesus. Douglas, cadê você? Pode sentar. Fica aí, me ajuda a pregar. Fica aqui comigo. Amados, toda atenção agora é pouca. Eu quero convidar você a ouvir esta palavra. Estamos diante de um texto a qual nos relata a história de dois homens a caminho de Emaús. Diga assim comigo, a caminho de Emaús. Desperta, Suzano, volta para Jerusalém. Você pode aplaudir o Rei da Glória? Segura aqui para mim. Eu irei usar o pedestal, mas
mas ele vai tremer um pouquinho aqui. Então eu pedi ao irmão Douglas para poder me ajudar, tá certo? Então segura aqui, abra o texto bíblico, acompanhe, porque tem uma revelação de Deus ao seu coração. Os discípulos estão indo a caminho de terceiro dia. Esses discípulos estão... Bom, Max, Deus abençoe, viu? Eles estão atônitos, porque havia uma profecia que o nosso mestre havia dito que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Porém, esses dois discípulos, eles estão saindo de Jerusalém com um certo clima de incerteza, com um certo clima de dúvida. Eles estão falando, e o texto é claro em dizer que eles estão saindo de Jerusalém, indo a Emaús, um vilarejo, um povoado. E a Bíblia começa a narrar que eles conversam um com o outro. E conversando um com o outro, me faz entender, versículo 30, me faz entender que parece que por um momento eles não estavam mais acreditando que Jesus havia ressuscitado. Porém, diga assim: Ele vive, Ele ressuscitou, e Ele está aqui nesta noite. Quantos podem dizer amém? Versículo 15. Indo eles, falando entre si, faziam perguntas um ao outro, e o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Pronto, vem para cá, olha só, segura aqui, já que tem um pedestal, eu vou usar, tá certo? Mas olha só, Jesus aparece, só que os discípulos, eles não conseguem reconhecer Jesus. Deus está falando com pessoas aqui nesta noite. Eles caminham saindo de Jerusalém, indo em direção a Emaús, conversam um com o outro e de repente um homem aparece. Eles não conseguem identificar Jesus e começam a conversar com Cristo como se fosse uma pessoa qualquer. E aí de repente eu entendo que eles, ao conversar com o mestre, eles não conseguem identificar, porque esses homens foram aqueles que caminharam com Jesus, aqueles que viram os milagres de Jesus acontecer, aqueles que testemunharam de Cristo, mas por um momento, ao sair de Jerusalém, eles não conseguem identificar o seu mestre. Atente para cá, por favor. Isso retrata a situação da igreja atual, que fala de Jesus, que prega sobre Jesus, que louva e diz adorar ao nosso Deus, mas que não consegue perceber que Jesus está perto de você. Quer uma prova disso? Tem pessoas que louvam, que pregam, mas quando a prova vem, saem da igreja, se afastam dos caminhos do Senhor, dizem que vão desistir, que vai acabar, que não vai mais insistir. Nesta noite eu venho trazer uma palavra profética ao teu coração. Levante a tua mão, porque eu vou profetizar. Deus está levantando pessoas aqui para continuar propagando a sua palavra com poder, com autoridade, mas que venham perceber, ter sensibilidade que Jesus vive em você, está dentro de você, e quando a prova vier, não recuará. Quantos acreditam nessa palavra profética? Abre a tua boca e adora Jeová. Obrigado.
Obrigado. Só que tá muito grande aqui pra mim, né? Não tenho nem 1,70 m. Aí olha só. Vem pra cá, olha só. Por isso que eu disse que eu não queria o meu pedestal. Vai tremer aqui, ó. Olha só. Olha pra cá. Vai tremer, não vou usar mais não. Olha pra cá. É porque eu ando muito. Os discípulos começam a conversar com Jesus sem perceber que Jesus estava perto dele. E eles começam a elogiar e dizer Jesus Cristo Nazareno, como ele era conhecido, homem poderoso em palavras e em sinais. Só que quando Jesus começa a interrogar a eles, e chega um determinado momento, e o texto é categórico, Jesus levanta o pão, ora e parte. E quando se parte o pão, é aí que eles reconhecem a Cristo. Porque talvez as suas atitudes diante do Mestre poderiam não se identificar com o mesmo. Mas a partir do momento em que o Mestre faz algo que era de costume dele, os olhos dos discípulos são abertos e de repente Jesus desaparece. A palavra de Deus nesta madrugada é: desperta, ó Suzano, porque Ele vive, porque Ele vem, porque Ele está aqui, porque Ele transforma, porque Ele cura, porque Ele salva, porque Ele liberta, porque Ele é poderoso, porque Ele é santo, porque Ele vive para todo sempre. Ele é exemplo, Ele é majestoso, Ele é todo poderoso, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei da glória, Ele é o motivo, a razão e circunstância de estarmos aqui, para então bendizer, enaltecer, adorar, exaltar, engrandecer o nome dEle, porque Ele vive para todo sempre. E se você acredita nessa palavra profética, abre a sua boca para adorar ao Rei da glória, porque Ele está neste lugar. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga para o seu irmão: meu irmão, desperta. Desperta tu que dormes, acorda-se dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Há 2 meses atrás aconteceu uma tragédia aqui em Suzano, no Colégio Raul Brasil, que fica à proximidade daqui. Eu sou professor e sei o quanto foi doloroso para a equipe de coordenação e de professores terem perdido alunos. 2 jovens entraram numa escola e acabaram matando cerca de 10 pessoas. Eu começo a entender que existe uma necessidade de se pregar o Evangelho em Suzano. Existe-se uma necessidade de propagar em Cristo, não apenas em Suzano, mas na Zona Leste, que é taxada em São Paulo como a região mais perigosa, com maior índice de desemprego e de ociosidade. Ou seja, precisamos nos despertar para esta última geração, em propagarmos um Cristo que vive, em propagarmos um Cristo que salva, um Cristo que liberta, um Cristo que transforma, um Cristo que mudou a minha vida e mudou a sua. Não podemos brincar com o Evangelho, porque Ele vem. Tem muita gente que fala de Jesus, mas não percebe que Jesus está dentro de você. Prega um Cristo todo poderoso, mas quando a prova vem é o primeiro a correr. Quando a dificuldade vem, faz igual aquela mulher que estava nas redes sociais, que pulou de uma ponte porque não suportou a prova. E aqui em São Paulo tem algo curioso. Aqui em São Paulo, pastor Marcos, eu estava até brincando com os irmãos lá na Bahia, dizia, em São Paulo a tragédia é assim, o homem mata a mulher, mata o filho e depois se mata. Na Bahia é diferente, pastores. Ele mata só a mulher, mata o filho e foge. Aqui em São Paulo ele se mata. O índice de suicídio em São Paulo é um dos maiores do Brasil. Por que isso está acontecendo? Será que de fato estamos nos despertando? Será que de fato você, está andando com Cristo sem perceber que Ele está perto de você? Porque murmura, porque choras,
porque reclamas, porque desiste. Nesta madrugada, desperta, Suzano. Deus está falando com pessoas neste lugar, que chegou a hora de você se levantar, que chegou a hora de você arregaçar as mangas e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Quantos vão? Levanta a tua mão, porque o mesmo Deus de 2000 anos atrás é o mesmo Deus dos dias de hoje. Mas existe a necessidade de se queimar os seus barcos. Diga para o seu irmão: meu irmão, queima os barcos. Sabe o que é queimar o barco? Havia um certo rei que ele, diante dos seus soldados, dissera perante uma batalha: olha, queima os barcos. Os soldados queimaram os barcos e logo após um deles perguntaram ao rei: Senhor, por que então queimamos os barcos? E o rei disse: porque à medida que queimamos os barcos, não nos lembraremos mais de trás, e não teremos outra alternativa a não ser seguirmos em frente. Não, eu vou repetir para que tu entendas: a não ser seguirmos em frente. E Jesus está conclamando pessoas a continuar seguindo em frente. Queima os teus barcos, segue em frente. Desperta tu que dormes, que Cristo te esclarecerá. Só que o problema é quando você sai. O problema é quando você sai de Jerusalém. Diga comigo: sair de Jerusalém traz problema. Sabes por quê? Sabes por quê, Geilson? Porque quando os discípulos saíram de Jerusalém, foi em Jerusalém que Jesus entrou de forma triunfal. Foi em Jerusalém que Jesus sentou na primeira jumentinho que ninguém havia sentado. Foi em Jerusalém que Jesus fez milagres, prodígios e maravilhas. Foi em Jerusalém que Jesus curou pessoas. Foi em Jerusalém que Jesus instruiu. Foi em Jerusalém que Jesus preparou os discípulos. Foi em Jerusalém que Jesus também foi exaltado. E é nessa mesma Jerusalém a qual ele também foi humilhado. Mas é na mesma Jerusalém a qual ele ressuscitou e nos traz vida e vida com abundância. Ou seja, Jerusalém é o legado do Cristo, é a cidade santa do Senhor. Calma, vem pra cá. Vem pra cá. Só que eles saem de Jerusalém com um sentimento de dúvida, com um sentimento de incerteza. Eles testemunharam do milagre, mas por um momento eles cogitaram a sua fé. E aí vem a revelação de Deus: não saia de Jerusalém. Porque enquanto eles foram para Emaús, eles foram cogitando, e na medida que eles foram para Emaús, eles se distanciaram de Jerusalém. Só que mesmo, vem para cá, cinegrafista, se prepara, me pega aqui, viu? Eu sou meio doido. Olha, calma. Quando eles saíram de Jerusalém, eles foram para Ema e se distanciaram. Mas Cristo os acompanhou até Ema, e lá mesmo ele levantou, partiu o pão, e então os olhos foram abertos, eles despertaram. E o texto diz que logo após eles terem sido despertados, eles voltaram para Jerusalém. Ou seja, volte para o lugar a qual Deus te colocou, porque o melhor é estarmos no centro da vontade de Deus. Quantos estarão no centro da vontade de Deus? Quantos vão buscar a presença de Deus? Quantos estarão regressando de Emaús para Jerusalém? Nessa madrugada ele manda te dizer: desperta, ó Suzano, volte para Jerusalém, porque Jerusalém é lugar de vitória, Jerusalém é lugar de exaltação, Jerusalém é lugar de salvação, Jerusalém é lugar de ressurreição. Imediatamente eles voltaram para Jerusalém. Quantos de nós nos encontramos assim? Quantos de nós queremos sair de Jerusalém? Por que você está aqui hoje? Por que você está aqui hoje?
Porque você confia. Pegou? Você dá um amém por isso? Porque você acredita. Porque você ainda tem esperança. Esta esperança que o diabo quer roubar de você. Esta esperança que o diabo quer tirar de você. Esta esperança que diz que você não pode, que não vai conseguir, que não vai realizar, que nada dá certo, que você é a ovelha negra da família. Nessa noite, hashtag fica a dica. Quem te chamou foi Jesus. Ele vai até Emaús com você, mas vai te trazer para Jerusalém. Nesta madrugada ele está dizendo para você: abre a tua boca, profeta, profetiza, esclarece, divulga, propaga, porque Jesus está perto de você. Ele não desiste de você. Você não é caso perdido. Ainda existe esperança. José estava preso dentro de uma cova, e para ele só havia uma alternativa: ou permanecia no mesmo lugar, ou olhava para cima. Olhais para mim e sereis salvo. Quando ele olha para cima, vem comigo, a asfixia por estar de um buraco, a escuridão não lhe proporcionava muita saída a não ser olhar para cima. Ou ele permanecia da maneira que estava, ou ele olhava para cima. Neste dia de hoje, o Senhor está dizendo para mim e para você: ainda há solução para teu problema, ainda há saída para teu problema, ainda há mudança para teu problema, ainda há transformação para teu problema. A diferença é a postura como você olha a circunstância que está passando. Porque não adianta vivenciarmos o problema e acharmos que não vai mudar nada. Jesus está conclamando a mim e a você a sair do foco do problema e olhar para Ele. Saia do lugar que limita a sua visão. Exerça a visão paracletos, ou seja, palavra do grego que quer dizer a visão do Consolador, do Espírito Santo. Uma visão que vai além do alcance. Pessoas estão sendo tocadas nesta madrugada. Pessoas estão sendo transformadas pelo poder da palavra. Porque existem muitas pessoas que entraram aqui com o coração ferido, com o coração amargurado, talvez dizendo: ah, Senhor, eu vou para este evento, e talvez seja o último momento e oportunidade da minha vida. Mas aprove a Deus quem desiste profeta na terra, para lhe trazer uma palavra de vitória, uma palavra de esperança, uma palavra de renovo, uma palavra de levanta e anda, para arregaçar as suas mangas e mudar a postura da sua vida. Jesus transforma, Jesus renova, Jesus muda. Mas a diferença é como você anda diante da presença de Deus. Quer ver um exemplo? Vem cá, meu irmão, por favor. Levanta aqui. Vem cá, meu irmão, por favor. Deus te usou poderosamente. Falou muito forte no meu coração. Fica aqui, fica lá os dois juntinhos. Os dois juntinhos. Olha só, vem pra cá. Vem em minha direção devagarinho, como se os dois estivessem conversando. Os dois discípulos de Emaús. Lá atrás está Jerusalém. Só que tem um detalhe. Pastor Rogério, por favor, levante. Entra no meio deles e começa como se estivesse conversando com eles. Stop, please. Jesus entrou no meio deles. Jesus falou com eles, mas eles não perceberam Jesus. Sabe por quê? Porque eles estavam muito preocupados com seus afazeres. Porque eles estavam muito preocupados com o seu dia a dia. E não conseguiram perceber que Cristo está perto de você. Eles só perceberam no partir do pão. Mas este exemplo que nós trazemos aqui é para que tu entendas que no momento da sua dor e da sua aflição, Jesus está no meio. Que no momento da sua luta, Jesus está no meio. Que no momento da sua dor, Jesus está no meio. A diferença é, levante a tua mão, vou profetizar, é que você possa enxergar o Cristo que ressuscitou no terceiro dia, que está perto de você, que muda a sua vida, que transforma o teu interior, porque está escrito, Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pelo poder da palavra de Deus, pelo poder e pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nesta noite eu profetizo, o Espírito de Deus está passando aí, ó.
está passando, está passando, está passando, está passando, está passando para te curar, para te libertar, para te renovar, para dizer a você que vale a pena servi-lo. Diga-se comigo: as adversidades são florescer para novas oportunidades. Um judeu colocou um pontinho na parede, olhe para cá, e disse para os discípulos: aproxima-te. E na medida que eles se aproximaram, o ponto se tornou maior. Depois o sábio judeu disse: agora se afastem. E na medida que eles se afastaram, o ponto se tornou menor. Pegou isso aí, vocês? Pegaram? À medida que eles se afastaram, o ponto se tornou cada vez. É o que Jesus está dizendo para você neste dia de hoje. Saia do lugar que limita a sua visão. Quando o problema é grande, aprenda a descansar no Senhor, porque Ele não te abandona. Ele também está no barco com você. Tem pessoas que vieram aqui hoje, mas que estão afastadas e que precisam ser chacoalhadas para despertar. Porque a palavra despertar quer dizer acordar. Despertar quer dizer movimentar-se diante da insolência de um sono. Despertar quer dizer tomar atitude, porque não há mudança se não houver movimento. Jesus está chamando pessoas para se movimentar nessa madrugada. E quem vai tomar uma atitude de se movimentar, de renunciar e de abrir mão do seu bel prazer, e saber que Jesus está perto de você? Ele não te abandonou, Ele não te abandona. Fica de pé, igreja. Nós vamos orar por Suzano. Pega na mão do seu irmão, fecha o corredor. Vamos declarar um ato profético. Eu não vim aqui para me aparecer, eu vim trazer uma palavra de revelação. Não, vocês não entenderam. Eu vou até precisar falar em hebraico. Rinematov, Manaim, Shevet Ahim Ganhahad. Vou traduzir. Quão bom e suave é que os irmãos andem em união. Mas no original do texto, Ganhahad quer dizer com mãos unidas. Vocês fecharam aqui, mas não fecharam o corredor. Fecha o corredor. Cuidado aí, você cinegrafista. Fecha o corredor. Foca. 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 Naraga Surya Kalamandarácia. Você que não é batizado com o Espírito Santo, feche os teus olhos agora, porque a responsabilidade do Senhor não é mais minha. Eu já vou entregar o microfone, mas eu quero que você glorifique, que você exalte, que você trate esse trabalho como algo sério, porque Deus vai fazer algo aqui agora. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Feche os teus olhos, comece a glorificar, comece a exaltar. Cadê os levitas? Prepara a levita aí já. Pastor Anderson, prepara a levita. Comece a glorificar, comece a enaltecer. Senhor, meu Deus, meu Pai, comece a despertar sobre a vida dos teus filhos a necessidade de compreensão de que o Senhor está perto de nós, está próximo de nós, de que o Senhor é conosco, de que o Senhor nos ajuda, de que o Senhor nos abençoa, de que o Senhor nos prospera, de que o Senhor nos limpa, de que o Senhor nos purifica, de que o Senhor, meu Deus, não desiste da tua igreja. Nesta noite, vai tocando aí agora, vai renovando aí agora, vai transformando aí agora, em nome de Jesus. Sinta aí agora, sinta aí agora. Chacalabassubria, calabandaraceia. Sinta o renovo, sinta a transformação, sinta o poder de Deus na sua vida aí agora. Já está tocando pessoas lá no fundo, já está tocando, vai renovando aí agora, vai transformando aí agora, vai purificando aí agora. Existe a necessidade de você se voltar-se para Deus. Desperta, ó Suzano, acorda-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Em nome de Jesus vai tocando, em nome de Jesus vai libertando, em nome de Jesus vai desfazendo, em nome de Jesus vai purificando, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Se ligue com Deus, volte-se para Cristo. Jesus vai mudar a sua vida. Xaracalabandaraceia. Cadê o levita para adorar? Cadê o levita para adorar? Xerecalabandaraceia. Raplatacapotaquepotequefácia. Recebe aí, ó, ele te tocando aí, ó, ele te tocando aí, ó. Receba aí, ó, mulher. Chacalabaço. Raplatecapalácia. Raplastuquerácia.
recebe aí, ó, recebe a unção, recebe a unção, batiza, 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 e batiza, batiza, xaracalabaço, drabataca, poteca, fácil, recebe aí, ó, recebe aí, ó, recebe aí, ó, recebe aí, ó, recebe unção, recebe poder, recebe unção, recebe poder, recebe unção, recebe poder, recebe unção, recebe poder, em nome de Jesus. Você não tem motivos para parar, a ordem é para marchar. Põe fogo nessa seara. Oi, Radacasturi calabandara ceia, Yeshua, vem pra cá. Mais uma vez, Yeshua, Jesus vai te usar. Mais uma vez, declare nessa madrugada, Yeshua. Declare a Ele. Ele está neste lugar. Ele vive para todo sempre. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Já está tocando lá, ó. Já está renovando lá, ó. Vai tocando, vai renovando. Você tem que sair daqui renovado pelo poder da palavra de Deus. Recebe, recebe nessa noite. Se tem alguma alma para Jesus, se tem alguém que quer se reconciliar com Jesus Cristo, eu te convido, vem aqui à frente. Se tem alguém que quer voltar para Jesus, eu te convido, vem aqui à frente. Cadê a primeira alma? Cadê a primeira alma para Jesus? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Tem a primeira alma ali? Está vindo alguém? Não perca tempo, desperta. Vem para Jesus, vem para Jesus, vem para Jesus. Palmas, louve e exalta o Rei da Glória. Bata palmas, exalte a Ele, engrandeça a Ele, porque Ele está aqui neste lugar.